boa noite. Eu sou Kelly Imperator, acadêmica do 7º período de jornalismo do Centro FAG. E este é o Link FAG Entrevista. Eu sou Meiriane de Holanda, da mesma turma da Kelly. É um prazer estar com vocês aqui no Link FAG. É uma atividade da disciplina de Laboratório em Telejornalismo com o professor Luiz Sonda. Estamos ao vivo pelo Facebook e diretamente do estúdio da TV FAG. E nosso assunto de hoje é a pandemia. O assunto de hoje, a pandemia e as crianças confinadas em casa. Isso aí, Kelly. Para conversar conosco sobre esse tema, estamos ao vivo pelo Meet com a psicóloga Gisele Padovani Corp. Boa noite, Gisele. Seja bem-vinda ao Link FAG Entrevista. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. E é muito gostoso poder falar sobre desenvolvimento infantil, sobre as crianças, nesse momento que nós estamos passando. Também presente conosco está a pedagoga Vanessa Tavares. Boa noite, Vanessa. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês também. Boa noite aos nossos convidados. E para dar início a esse bate-papo, a primeira pergunta vai para a Gisele. Gisele, conta um pouco para a gente, referente à pandemia, literalmente ela aprisionou os nossos pequenos em casa. E o que principalmente afeta é essa questão de não ter o contato com os amigos, com os parentes mais próximos, avós e tios, né? Como que você vê essa mudança do início da pandemia para cá, que já se passaram um ano, né? Como está sendo os dias de hoje referente a essa questão das crianças estarem em casa? As crianças, elas não têm o discernimento que nós adultos temos. Então, é muito difícil para a criança ela ter que lidar com um mal que não é palpável, né? Uma doença que a criança não consegue compreender. Então, de repente, se mudou tudo, teve que se ficar dentro de casa, não podia ver os colegas, não podia ver os familiares, todos os cuidados que se iniciaram, o uso de máscara, o álcool em gel, e a criança ela não consegue compreender a necessidade disso tudo. Ela sabe que é importante, que tem que tomar cuidado, como se deve tomar cuidado para atravessar a rua. Mas a criança não consegue compreender porque hoje a criança não pode ir para a escola, mas ela pode ir para o parque no Lago Municipal. A criança ela não pode ir para a escola, mas o papai e a mamãe podem sair para trabalhar. Então, a criança que está na escola pública, ela tem que ficar em casa, mas o amiguinho que está na escola particular pode ir para a escola. Então, é muito difícil, porque, na verdade, é muito complexo, a gente não fala em padrão. E a criança, principalmente as pequenas, dentro desse pensamento concreto que tem que acontecer para a criança entender, se torna mais difícil ainda aceitar toda essa mudança de rotina, toda essa mudança de regra e tudo isso que se estabeleceu de um ano para cá. E uma hora pode, uma hora não pode, uma hora vai liberar, outra hora não vai. A cabeça dos pequenos deve ficar a mil, né? A ansiedade aumenta, né? Deve ser bem mais difícil para eles do que para nós adultos, né, Gisele? Com certeza, porque assim, antes não podia ir no mercado com a mamãe e com o papai. Agora pode ir no mercado, mas não coloca a mão em nada, né? A criança vai no mercado que fica desesperada. Então a criança vai pegar no produto, não, só encosta no que a gente vai levar. Vai pôr a mão no corrimão, não coloca a mão. Então se sai de casa também numa pressão, numa tensão, que às vezes é melhor ficar dentro de casa, né? E aí a gente está dentro de casa. Vanessa, vamos lá. A gente está dentro de casa e o que a gente faz? Dá para as mães fazerem algo porque as crianças não se sintam tão presas, tão fechadas e possam ter um dia divertido, menos entediante? Dá para fazer alguma coisa? Dá sim. Ali no começo, né, as mães ficaram numa expectativa, numa ansiedade em buscar muitas atividades e acabaram, assim, ficando frustradas de uma certa forma em não conseguir realizar todas essas atividades ou não saber por onde começar. Então, é importante, é ideal a gente pensar num tempinho de qualidade com essas crianças. Não adianta querer fazer mil e uma coisas, né? E sim essa qualidade, e nessa qualidade voltar a atenção exclusiva
para essa criança. Então, não adianta eu querer realizar uma atividade e ficar com o meu celular na mão, né? Ou do ladinho delas, aonde elas percebam que não é essa atenção exclusiva para elas. E aí, uma boa contação de história, uma atividade física juntos, brincadeiras, desafios, culinárias, experimentos científicos, né, para os maiorzinhos. E nós podemos também contar bastante com as redes sociais, que apresentam várias possibilidades de atividades para fazer em casa também, né? E é interessante que a geração de pais hoje é uma geração que, quando era criança, as brincadeiras, tudo era completamente diferente, porque assim, eu particularmente sou de uma geração que a gente brincava na rua, que a gente estava o tempo todo com a mão na terra, com a mão suja de alguma coisa, né? E hoje em dia, tá prendendo as crianças ali é o que complica, né? Tendo que ficar preso dentro de casa, né? Não é fácil, mas é possível, né? Então, olha só, vamos saber como estão os pequenos depois de mais de um ano dentro de casa, sem ver os colegas da escola, sem ir para o parque ou para a casa da vovó. E as mães, com elas todo dia em casa? A repórter Graziela Santos preparou uma reportagem e conta pra gente agora. Confira. Agora, na pandemia, está sendo muito difícil, pois as crianças ficam em casa e bagunçam tudo, espalham todos os brinquedos pela casa. E eu conversei com algumas mães que vão relatar como está sendo a rotina dos seus filhos. E o pior de tudo é que não tem sido difícil só para nós mães, né? As crianças também estão sofrendo, eles não aguentam mais ficar em casa, eles querem ver os outros amiguinhos, eles sentem falta da escola, de brincar num parque, de abraçar outras crianças, eles também não aguentam mais ficar em casa. Mas, infelizmente, os pequenos não conseguem falar, né? A Alice mesmo, ela tem 3 anos, então ela não consegue elaborar uma frase e falar: mãe, eu não aguento mais ficar em casa. E aí ela acaba demonstrando de outra forma, né? Fazendo uma birra, chorando, aí fica tristinha, aí quer ficar revoltada com as coisas. Então a gente tem que começar a perceber nesses detalhes, né? Porque às vezes a criança não consegue falar que mãe, eu não aguento mais essa quarentena, né? Eles não falam como a gente consegue expressar esse sentimento. Então tem sido difícil porque, além de tudo isso, a gente ainda tem que identificar que aquela criança não aguenta mais também, e ela também não vê a hora de tudo isso acabar. Eu estou aqui com a minha entrevistada, Ana Paula. Eu gostaria de saber como que é a rotina dos seus filhos. Criança normal, levanta às 7 horas, toma café, faz as tarefas, brinca, o dia inteiro brincando, daí para almoçar, brinca de novo, não dorme à tarde, são muito ativos, bastante. E o que você faz de diferente com eles? Porque agora, com a pandemia, não tem muito lugar, assim, pra passear, essas coisas, né? Nada, fica em casa com eles, brinca em casa com eles mesmo. E eles não estão vendo os amiguinhos, nem nada, né? Nada, não. Por causa da pandemia, né, não tem como sair com eles. Então a rotina é só em casa mesmo. Só, em casa. Eu estou aqui com a Kellen, que vai falar um pouquinho como está sendo a rotina dos seus filhos. Está sendo difícil. São acostumados para a escola e daí não tem muita criança para brincar aqui. A rotina é diferente, a rotina de sono, tudo está sendo meio complicado. É difícil não ter a escola para eles irem, né? Sim, está sendo bastante difícil. Daí, o que eles fazem durante o dia? Eles brincam de quê, assim? Eles brincam de carrinho, no celular, bola, assim, na terra. Ah, tá. Então, muito obrigada. Estou aqui com a Janete. Eu gostaria de saber como que está sendo a rotina dos seus filhos, da sua filha. Então, estamos indo bem. Ela brinca bastante, né? Tarefa ela quase não gosta muito, mas é obrigada a fazer. Aí às vezes vem as tarefinhas do CCI, ela participa pelo grupo. E no mais está indo bem, graças a Deus. Eu sou a Josele, mãe da Larissa. Vim falar um pouco da rotina dela nessa pandemia. Ela acorda cedo, toma um café da manhã, aí assiste um pouco de desenho. Depois ela faz a lição de casa, porque ela não está indo para a escola por enquanto, por causa dessa pandemia. E depois dá o horário de almoço, ela almoça e aí fica brincando, brinca um pouco, mexe no celular, aí assiste desenho, tá sendo assim. E a gente tá ficando em casa, a gente não tá saindo. Às vezes, uma vez no mês ela encontra os amiguinhos, uma amiguinha dela só, que ela tem mais contato, aí brinca um pouco, mas tá sendo assim. Fim de semana é em casa também, a gente não tá saindo e estamos indo.
em casa nessa pandemia. A gente percebe que os pais tentam continuar com uma rotina mesmo na pandemia, tentam colocar as crianças, né, a viver uma rotina todos os dias, mas a gente sabe que não está sendo fácil, né? Então eu queria perguntar para a Gisele, a quarentena está refletindo na forma das crianças se comportarem e também a gente ficou sabendo que estão desenvolvendo um sono alterado, as emoções estão diferentes, né? Os sintomas. Eu queria que você falasse um pouquinho como a gente faz, como nós pais podemos fazer para reduzir isso, para ajudar nisso. Meriane, manter a rotina é bom. Criança gosta, é necessário e é importante. Então, manter a rotina do sono, manter a rotina, o hábito, né, de dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, cuidar com o tempo excessivo de tela, isso tem se falado bastante, cuidar com acesso livre à geladeira, porque não é só com depressão, com essas questões que nós temos que cuidar, a criança com acesso livre à geladeira, com acesso livre aos alimentos na despensa, sabe, nós temos que pensar que eles estão com pouco exercício físico e comendo muito. A gente tem que pensar também aí numa questão de obesidade. Então, manter a rotina da alimentação, a rotina do sono, cuidado com o tempo excessivo de tela e precisa principalmente ter o hábito de todos os dias fazer as atividades. Uma coisa que a gente tem visto bastante assim, as escolas têm mandado as atividades impressas e aí os pais fazem, por conta de tempo, de disposição de tempo, sentam e fazem num dia só as tarefas. Aí a criança ela não tem o hábito de estudar todos os dias, fazer com calma um pouquinho cada dia. Então isso também é uma questão que a gente tem que cuidar, né? As tarefas elas vêm divididas pelo dia da semana, elas vêm em algumas escolas quinzenalmente e elas devem ser feitas exatamente com a orientação da escola. Aquele conteúdo para segunda, aquele para terça, aquele para quarta. Então são pequenos cuidados que a gente tem que manter para que a criança, quando volte à escola, ela esteja, né, habituada a se estudar um pouquinho por dia, acordar todos os dias no mesmo horário, fazer alimentação regrada, café da manhã, lanche no meio da manhã, almoço, lanche no meio da tarde. Então, nada que é demais é bom, né? Aquela rotina extrema, e nada que é de menos é bom, sem nada de rotina. O importante é isso, que se mantenha a rotina da criança como se nós estivéssemos indo para a escola presencial. Sim, aproveitando essa questão ali que você falou, questão do tempo, né, dos eletrônicos, a minha questão agora para a Vanessa, será que a questão do uso do Meet, que nem nós estamos utilizando agora, será que isso seria útil para as crianças, para elas terem um contato com os amigos, para fazer ali uma reunião, para conversar, para fazer às vezes até alguma brincadeira que fosse online, mas para ter essa interação das crianças? Sim, sim, dá para fazer, é interessante, é uma delícia mesmo que online. Eles já fazem uma pequena interação, passam um tempinho junto, envolvidos, tem brincadeiras sim que dá para se fazer com as crianças. Elefante colorido, o mestre mandou e continue a história. E aí várias possibilidades que mesmo não estando juntos, né, presencialmente, eles estão envolvidos de outra maneira e pela internet, mas dá para fazer sim. Até porque, assim, muitas crianças veem os pais trabalhando em um home office, né? Então, eles devem imaginar, né? Os pais podem usar aquela ferramenta, podem estar ali conversando com os demais, e eles não podem? Devem mexer muito isso com a cabeça deles também, né? Fora que deve ser divertido, né, Vanessa? Oi? Fora que deve ser divertido para eles, né? Sim, é muito divertido. Eu dou aula online, nós realizamos brincadeiras e eles, na verdade, não querem desligar o celular ou o note, eles querem estar ali o tempo todo, conversar, contar muitas coisas e dá para fazer sim, é um tempinho essencial para eles, né? Além de estimular o cognitivo aí, a nossa parte emocional, né? Tudo isso que a Gi colocou é extremamente importante, sim. Dá para fazer. Gisele, me diz uma coisa. Tá bom, nós estamos em pandemia, como que eu, como mãe, consigo identificar alguma diferença no meu filho? Digo assim,
o pai não está mais em home office, né? Os pais já estão trabalhando, já estão saindo normalmente, como a gente falou. Algumas escolas já estão retornando, né? Hoje as escolas estaduais já voltaram um pouquinho, né? O sistema híbrido, mas estão retornando, o municipal também. Mas aquela criança que ainda está em casa, como que eu posso prestar, no que eu posso prestar atenção para observar uma depressão, uma ansiedade por causa desse isolamento social? O que eu posso perceber no meu filho? Nem toda criança, ela já domina aí uma estrutura de pensamento para poder expressar através da fala o que ela está sentindo. Então, a maioria das crianças, elas demonstram através do comportamento. Se você sempre teve uma criança muito comunicativa, que de repente fica muito quietinha, muito isolada, a criança que sempre dormiu bem, dorme demais, ou está dormindo de menos, se a criança está comendo muito, ou está se recusando a comer, criança que nunca roeu unha, tem criança que enrola e arranca os cabelos, todo o comportamento que você percebe que é muito, que é pouco, ou alguns comportamentos, manias, tiques que a criança não apresentava antes e agora ela vem apresentando, podem ser sinais de alerta. Então, o legal é você observar e se manter, tem que manter, né, por um tempinho, aí vale a pena procurar ajuda, né? Ah, entendi, então. O maior problema são os pais que estão fora, né, Gisele? Isso que me preocupa, porque a criança ficou em casa, a criança ainda está, né, dentro da pandemia, digamos, né, tá confinada, mais do que os pais, né, e aí o que fazer de repente, né? Talvez tem muitos pais que não percebam essa diferença, porque eu chego do trabalho cansado, né? A criança só vai ficar comigo um pouquinho ali, ela vai tomar banho e vai dormir, né? Se já não estiver dormindo também, né? Porque às vezes depende do horário que o pai... Aí é mais importante ainda, né, Meli? Se você passa o dia fora de casa e a criança está em casa o dia inteiro, nesse tempo ocioso, o pai precisa priorizar esse tempo que ele está em casa para estar junto com os filhos. É claro, é cansativo, é corrido, mas às vezes assim, 15 minutos que você bate a bola na garagem, vai fazer a janta, chama a criança para vir junto para a cozinha. Criança adora cozinha, criança adora cozinhar. Então, vamos sentar um pouquinho aqui na sala, vamos fazer um jogo de mímica. Às vezes não precisa ser uma atividade bem estruturada, né, que demande muito tempo, mas o tempo que você fique, que tenha uma qualidade, porque a criança, para ela, muito mais importante do que quantidade de tempo, é a qualidade do tempo. Então, se você tira 15, 20 minutos, quando você chega do dia para escutar o que a criança tem para te contar do dia dela, você consegue, sim, visualizar se para ela está sendo bom, se para ela não está tendo, não está sendo legal, se a criança vem demonstrando alguns comportamentos que possam te chamar a atenção. Até porque sozinha, a criança pequena não vai ficar. Então, vale a pena orientar a pessoa que está com a criança para que ela também observe como está a alimentação, o sono, como está sendo o dia a dia dessa criança. Bacana. Vanessa, além da questão também da pandemia deixar as crianças presas dentro de casa, tem a questão da renda. Muitas famílias tiveram a renda afetada. Então, assim, como que esses pais podem estar criando brincadeiras, alguns brinquedos em casa mesmo, para estar interagindo com os filhos, até para fazer esse tempo de qualidade, mas sem estar gastando muito com isso? Até isso. Nós podemos ajudar. Nós podemos estimular, sim, né? Ali com os menores de 0 a 3 anos, nós podemos estar utilizando potinhos, pegadores de macarrão, o próprio macarrão, grãos, esse ato, de colocar dentro, tirar, isso tudo está desenvolvendo habilidades na criança naquele momento. Vou sorrir para você tirar. Então, é uma brincadeira na qual ela está sendo desenvolvida, tanto na parte motora, aspectos motores, quanto cognitivos. Ali de uma criança, das crianças de 4 a 8 anos, é bem interessante utilizar objetos, criar rimas, palavras que começam com a mesma letra, brincadeiras que envolvam essa consciência fonológica,
porque nessa idade a criança precisa muito ser estimulada, né? Então, de 4 a 8 anos, elas estão ali na alfabetização. Esses desafios de contar história, amplia vocabulário, stop, bingo, brincar de mercadinho, enfim, tem várias opções, né? Eu já vou imaginando aqui as brincadeiras e aí vou falando. E tempos que nós podemos estimular os nossos pequenos aí no desenvolvimento. Então, não há uma preocupação tão grande em comprar brinquedos, né? Nós temos tudo aí em casa, podemos estar brincando com as coisas da cozinha, então, criançada adora. E aí, Vanessa, eu estou imaginando as mães que estão nos assistindo agora e estão pensando assim, para ela que é professora, que é pedagoga, é fácil falar sobre isso, né? Mas e as mães, né, que trabalham em outras áreas, será que a imaginação vem tanto assim? Será que consegue montar essas coisas em casa que para a professora, para a pedagoga, é tão tranquilo de falar, né? Pior, né? Não vem, provavelmente a imaginação não vem assim tão fácil. É interessante perguntar, pesquisar, né? Nós temos aí várias ferramentas online que dá para ter acesso. Eu mesmo fiquei turbinada aqui na pandemia de coisas para fazer com as crianças. Falei, meu Deus, né? Nem estou pesquisando isso e não para de aparecer isso para mim no celular. Então, assim, a gente também tem que buscar um pouquinho mais se nós queremos um resultado melhor, né? E quando se fala dos nossos pequenos, dos nossos tesouros, nós fazemos esse sacrifício, sim, de ter ideias, pesquisar, procurar, né? Até porque ficar só em tela ou ficar só brincando da mesma coisa nos deixa como mães um pouquinho frustradas, assim, né? Não sei vocês, mas eu fico. Com certeza, né? Tirar da tela do computador, do celular, do tablet, é uma batalha diária que nós vivemos em casa. Bom, e é interessante a gente estar ouvindo também o que eles têm para dizer sobre o assunto. O que os pequenos pensam da pandemia, do coronavírus, de não estarem indo para a escola? A repórter Thalia Ramão foi ouvir alguns desses pequenos confinados. Vamos conferir. Agora é esse cenário que temos com a pandemia. As crianças em casa, os parquinhos vazios. Vamos acompanhar comigo como estão se sentindo essas crianças dentro de casa. Lá na minha escola, eu podia brincar com meus amiguinhos e fazer tarefa. Mas como chegou essa pandemia, eu tenho que fazer tarefa em casa. Mas antes, eu podia comer lanche fora, brincar do parquinho e também do cinema. Mas essa pandemia está sendo muito difícil para mim, porque eu estou longe dos meus amiguinhos e também da minha professora. Com esta nova realidade, o pequeno Pedro, de apenas 8 anos, agora realiza todas as suas atividades escolares em casa. As brincadeiras de Pedro agora são todas dessa forma, dentro de casa sem poder se reunir com seus amiguinhos. A pequena Luane, de apenas 8 anos, também nos conta como está a sua realidade com a pandemia. Neste tempo de pandemia, foi muito ruim ficar em casa, porque a gente não encontra nossos amigos, não aprende tudo que a gente precisa aprender. Algumas crianças foram muito afetadas pela duração da pandemia. As rotinas tiveram que ser adaptadas. A Ana Clara, por exemplo, nos deixa um relato de como está sendo a pandemia para ela. A pandemia foi só ficar em casa, longe dos amigos. Foi chato ficar longe da escola. O Gabriel, de 13 anos, também nos relata como está o seu sentimento referente à pandemia. Tô com saudade dos meus amigos, tô com saudade da escola, de poder passear por aí, andar de skate, de bicicleta. E pra nós estamos presos aqui enquanto os adultos estão indo sair, estão trabalhando e a gente tá isolado aqui. E a sorte é de quem tem irmãos, um fazendo companhia ao outro nas brincadeiras. Como podemos ver o Pedro e a Mari se divertindo. Isso que é o bacana, a gente tá ouvindo os pequenos exatamente para verificar essa falta que eles sentem, né? E o principal é a questão dos colegas. E quem tem irmão, então,
coitado dos pais, né? Então vamos voltar com a Vanessa para perguntar, Vanessa, principalmente para os pais que têm mais de um filho, como lidar com isso? Utilizar a criatividade, entreter as crianças, mas sem ver a casa virar numa bagunça total. Ai, olha, com irmãos ainda, né? É possível sim, e é possível de uma maneira que a Gisele colocou ali com bastante propriedade, com a questão da rotina, né? O que nós não podemos esquecer é que a bagunça, ela faz parte da infância, então ela é essencial sim para o desenvolvimento, tanto cognitivo quanto motor, nós precisamos dessa bagunça, mas para que a casa não fique essa baderna, né, o dia inteiro, a rotina, ela se faz sim fundamental, então nós precisamos ter o tempo de brincadeira, mas nós precisamos também organizar, né? Então, a criança, os pais precisam alinhar com essa criança que a organização é tão fundamental quanto a bagunça dentro de casa, né? Então, se a bagunça é importante para desenvolver, a organização também se faz importante. Afinal, como a criança vai aprender a organizar se não estiver fora do lugar também, né? Fica meio complicado manter tudo muito à risca. E é bacana essa questão mesmo de estar chamando as crianças, que nem os brinquedos. Espalhou os brinquedos, vamos guardar. Essa questão deles mexerem com os próprios brinquedos, com as próprias coisas, né? Para eles irem acostumando com os lugares, as coisas também em casa, né? Isso, então isso faz parte dessa rotina. Ali teve uma mãezinha que colocou ali na entrevista, né? Então ela levanta, ela assiste o desenho, ela faz a tarefa, ela brinca e ela guarda os brinquedos, né? Então eles foram lá fora, eles brincaram, eles recolheram o que eles brincaram. Terminou de comer, nós, né, organizamos, então não é só na hora da brincadeira, organizamos ali depois que terminamos de comer. Então tudo isso se faz necessário, que nem a Gi colocou. O que é de menos atrapalha o desenvolvimento dos pais com as crianças, o relacionamento fica uma bagunça também, e o que é demais também vai acabar prejudicando. Então, vamos manter um meio termo. É permitido bagunçar, sim, eles são crianças, né? Eles precisam disso. E aí, nós entramos na parte ali mais chata em ensinarmos a organizar, mas faz parte também, né? E nós não vamos ser ruins por isso, pelo contrário, nós estaremos contribuindo de maneira bastante positiva para as nossas crianças. Vanessa, a gente falou até agora das crianças menores. E a gente terminou o vídeo ali, né? O último depoimento foi do Gabriel. E aí eu queria que você me dissesse assim, nessa idade, né, dos 12 aos 14, que sair da rede é entediante. Né? Se a mãe pede, sai do celular, aí ele vai lá e pega o videogame, aí você diz, mas larga o videogame, ele vai lá pro tablet, e aí, sabe, é só na internet, mesmo que troque o aparelho. E se você pede para fazer uma brincadeira, para inventar alguma outra coisa, fica entediado. E aí, o que as mães têm que fazer com essas crianças dessa idade ali, Vanessa? Tá me perguntando como mãe, né? Então, olha só, é muito importante para eles também terem esse contato aí na rede, né? Faz parte da idade deles, da geração deles. Quando nós não conseguimos tirá-los dali, eu acredito que nós podemos se unir ao que eles mais gostam de fazer, tentar socializar, porque afinal, de uma certa forma, mesmo não estando presencialmente, o que eles estão tentando fazer é socializar, né? Então, em jogos, na rede social e no Instagram, enfim, em várias outras. E nós podemos contribuir com eles, talvez com jogos de tabuleiros, eu gosto bastante, desafio de quebra-cabeça, eu chamo os meus alunos, os maiores, consigo atrair a atenção deles dessa maneira, com essas atividades. Alguns jogos online também, então se eu não consigo tirá-lo dali, né, eu tento me unir àquela rede social que é tão forte e auxiliá-lo. Tem vários jogos legais, várias atividades pedagógicas para a faixa etária deles e que nós podemos estar fazendo do outro lado também. Então, nós podemos ser, como nos jogos, nós podemos ser os rivais, nós podemos estar contra, e é bem legal, é o que eles gostam, na verdade, de ser desafiados, né? Uma dica do que eu presencio, do que eu faço e dá certo, contribui bastante.
Vou puxar a Gisele para a conversa agora. Gisele, e aí, com essas crianças de 12, 14 anos, a Vanessa falou, né, para tirar um pouco da internet e da rede social. E como a gente faz se a gente não consegue e se a gente observa que é uma necessidade porque os amigos não estão junto, né? Então eu vou jogar o Fortnite porque eu vou jogar com o meu colega que está lá longe. Né? E até onde isso começa a ser prejudicial? Se é uma criança que você observa que é tranquila, está indo bem na escola, você não nota nenhum comportamento diferenciado, mas gosta de estar ali no joguinho porque está com os colegas. O que a mãe tem que fazer nessa hora? Se você acha que preocupa, não se preocupa? Fala para mim sobre isso. Inclusive, enquanto as crianças estavam falando ali, o que eu percebi, todas falaram a mesma coisa. Estamos longe dos colegas. Não teve uma falou do lanche, a outra falou das atividades, mas o que todas falaram, estamos longe dos colegas. Então, quando a gente pensa que a criança está deixando de ir para a escola, não é só a questão cognitiva, não é só o aprendizado que está envolvido nisso. É toda uma questão de se trabalhar frustrações, porque é com a pessoa da mesma idade, é com os pares que eu converso, que eu levo um não, ou que eu quero daquele jeito, ele quer do outro, e eu preciso trabalhar essa frustração. É com os pares que a gente trabalha o freio inibitório, que o meu amigo está com cabelo que eu não gostei, mas eu não posso olhar e falar, não gostei do cabelo. Então, os pares, junto com os pares, a gente se trabalha não só o que a gente gosta, mas a gente se autorregula também, o que a gente precisa melhorar. Então, a criança hoje não é só a questão cognitiva, a questão da aprendizagem que está envolvida nesse deixar de ir para a escola, mas é toda a questão de se trabalhar as emoções, de se autorregular, dos freios inibitórios, de ficar frustrado. Então, todos citaram, estamos longe dos colegas. E hoje, esses jogos online, a rede social, nos aproxima dos nossos amigos. Então, se você percebe que é uma criança que ela não está deixando de jantar com a família, que ela não está deixando de fazer uma caminhada com a família, de andar de bike com a família, que é uma criança que ela não abre mão de outros momentos para permanecer somente online, somente no jogo, eu acho que hoje a gente tem que ser flexível nesse sentido. Agora, claro, se é uma criança que você percebe que se isolou do convívio da família para permanecer no jogo, aí essa você vai ligar um alerta. Então é como a gente falou antes, nem muito, nem pouco. Se você percebe que a criança, o momento que você fala, olha, domingo é dia da família sentar e almoçar junto, a criança tá ali, senta, almoça junto, conversa, e não aquela criança que almoça correndo para voltar correndo para o jogo, mas que é aquela criança que tem e se dedica para a família. E no tempo dela, ela está jogando com os amigos, que hoje é a maneira que eles estão próximos, né? Que eles estão juntos. Então, às vezes eu escuto as mães falando assim, não, lá em casa não deixo entrar no videogame. A gente tem que cuidar também, porque aí a criança vai conversar com os amigos, é aquele ET, né? Os amigos, aquela roda de conversa de amigos, todo mundo falando de determinado jogo, de determinado aplicativo, e a criança não sabe o que é. Então a gente tem que cuidar também com o que é o extremo, né? Entendi. O Gabriel vai gostar dessa fala hoje. A gente ele tá lindo, eu reconheci ele. Obrigada. A gente podia ficar aqui a noite inteira falando sobre isso, né? Mas o nosso tempo é curto, infelizmente. Pois é. O Link Fag Entrevista de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente volta com outro assunto interessante e com convidados especiais para conversar com vocês ao vivo aqui pelo Facebook. Eu quero agradecer a presença, então, da Gisele e da Vanessa. Muito obrigada pela participação de vocês no nosso programa hoje. Eu que agradeço de coração, como eu disse, adoro falar sobre esses pequenos. Também agradeço. Obrigada, meninas. Até mais. Até.